Parece que vocês não me ouvem. Não? Não? Ouve? 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 Não? Não? Rapaz, não ouve? Agora estão ouvindo sim. Estão ouvindo porque eu estou me acompanhando. A última vez que eu fui acreditar em um aqui, passou a perna. Disse que estava online e estava. Deixa eu ver se o pastor Sacha já está por aqui. Vou chamar ele de novo. Aí, ouvimos. Excelente. 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 Vocês vão ver o pastor Sacha? Ou só eu que estava ouvindo ele? Posta o primeiro do Niel no YouTube. Então, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. O primeiro vídeo do Niel teve muito corte, porque a internet dele estava muito ruim. Muito ruim. Então esse vídeo não vai pro YouTube, tá bom? Infelizmente. Mas ele respondeu outras perguntas essa semana, terça-feira, ele participou e esse vídeo já tá lá no canal do PNO no YouTube. Ouvimos ele também. Eu também ouvia ele, só que ele não me escutava. Mas espero que agora dê certo. Achei ele. Internets, Instagrams, conexões. Em tempo de pandemia é o que nós mais usamos. Pronto. Você me escuta? Agora eu escuto o senhor. Deixa eu só aumentar um pouquinho que agora tá baixo. O senhor me ouve bem? Eu escuto bem. Eu só escuto o senhor um pouco baixo. O senhor tá me ouvindo? O senhor tá me ouvindo? Eu estou. Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora eu consigo ouvir bem. O áudio do senhor tá um pouco baixo. Distante. Tá baixo? É. Melhorou? Se eu ficar mais perto, melhora? Continua baixo. Alô, alô, alô. Eu estou bem próximo do microfone. Mais próximo que isso, só isso aqui. Então, é visualmente complicado. Mas mesmo assim tá baixo, o senhor acredita? Oi? Mesmo o senhor falando perto, igual o senhor falou, tava baixo, tava o mesmo som. Tava baixo? É, estranho. Então, eu tentei colocar um microfone, só que o meu microfone ele bloqueia o áudio. Deixa eu fazer mais um teste. Alô, você está me escutando? Ah, ficou mais alto. Ficou melhor. Só que agora eu não escuto você. Ele bloqueia para mim o áudio. Ixi. Não, vai baixo mesmo. Depois da edição, quem estiver acompanhando, põe um fone que você vai escutar mais alto. Se você não conseguir acompanhar, depois na edição lá no YouTube, eu coloco mais alto. Aí você vai conseguir escutar bem melhor. Pra mim tá leve, assim, não tá... Tá 30%. Beleza. Então vamos lá. E aí? Aí, ficou melhor agora, ué. Vai melhorando, vai ajustando. Vai melhorando. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo certo. E esse período de quarentena? Só em casa? Preso? Estamos aí, né? Isolados. Isolados. Primeiro eu queria agradecer ao senhor pela disposição em participar do PNO. Foi intermediado aí pelo pastor do Cerrado, né? Pastor Felipe Niel. Queria agradecer ao senhor. Também já publicamente pedir desculpa pelos meus equívocos de data, mas no final deu certo. Graças a Deus, tudo certo. Bora lá.
boas perguntas foram recebidas para o senhor. Se nós fôssemos responder tudo, seriam no mínimo umas 5 lives, foram 53 perguntas. Eu tentei selecionar as principais. Mas a primeira pergunta é: como lidar com um familiar não cristão que sempre lhe confronta pelos seus atos e aponta seus erros? Ok, boa pergunta, né? Eu notei, inclusive, para cada uma das perguntas, né, que provavelmente existem outras perguntas por trás da pergunta. Então, eu vou tentar responder para cada uma delas, adotar uma linha de pensamento, e eu espero que de alguma maneira seja útil para quem fez a pergunta, ok? Antes de tudo, eu acredito que essa é uma grande oportunidade para confiar na obra de Jesus, né? Todo o tempo em que nós somos acusados por alguém não cristão é tempo de confiar na obra de Jesus. E para isso eu quero dizer e reforçar de que nós temos um advogado. Existem acusações, mas é claro e óbvio para nós que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2 diz isso, ok? Então, antes de tudo, nessa situação de lidar, e aqui eu quero responder, não no sentido de que existe algo que você possa fazer para cessar a acusação de um familiar não cristão. Você não tem controle sobre o seu familiar não cristão, mas você tem uma responsabilidade em como você vai reagir ao seu familiar não cristão. Então, antes de tudo, essa é uma grande oportunidade para confiar na obra de Jesus, ele é o seu advogado. A segunda oportunidade é para que seja feito, de fato, um exame, um autoexame honesto e brutal com relação ao seu coração e à sua alma. Algumas acusações, elas são injustas, e nós temos o grande exemplo de Jesus Cristo, que ele não tinha erro algum, pecado algum, e foi acusado. Existem, sim, acusações mentirosas. Mas vamos ser honestos de que algumas delas, elas são acompanhadas ou surgem de erros e pecados pessoais. Então, essas confrontações, elas são uma oportunidade de você confiar na obra de Jesus e, de fato, de você ter uma avaliação honesta acerca da sua caminhada, ok? Confessar o que precisa ser confessado, mudar o que precisa ser mudado, e uma oportunidade de lembrar que nós somos seguidores de Jesus. Nós não queremos admitir, mas nós temos um pequeno teólogo da prosperidade no coração. Nós achamos que com Cristo no barco vai tudo bem e eu vou ter tudo o que eu quero e desejo. E aí nós encontramos a realidade. Qual é a realidade? De que seguir Jesus também significa compartilhar das dores de Jesus. Isso é um bom sinal, porque uma vez que nós somos identificados com o sofrimento de Cristo, nós podemos aguardar o próximo passo, que é o quê? A nossa ressurreição. E o próximo passo, que é o quê? A nossa glorificação. Então, uma oportunidade para confiar na obra de Jesus, uma oportunidade para um autoexame honesto e brutal. Em terceiro lugar, uma oportunidade da gente se identificar com os sofrimentos de Cristo Jesus e muito cuidado para a gente não buscar uma fórmula que vá resolver e eu não ter que lidar mais com circunstâncias desagradáveis como essa, né? É bem provável que o Senhor mantenha isso sobre você e a gente vai ter que aprender a caminhar com isso. Nós podemos orar para que Deus remova as circunstâncias e assim, mas às vezes nós também podemos ouvir: a minha graça te basta. E sobre isso, né, eu deixo para você que tem sofrido, nesse sentido, acusações, e muitas delas injustas, né, o Salmo 120, que é a experiência de Davi quando ele teve que lidar com a língua mentirosa, né? E faça desse o seu salmo, né, a sua oração, e aprendendo a lidar com essas questões aí, né, de um parente que constantemente acusa, aponta os seus erros. Lembre-se, confie em Jesus Cristo, ele é o seu advogado. Faça uma autoavaliação honesta e brutal com relação ao seu coração, ok? E também lembre-se dos sofrimentos de Cristo Jesus. No mundo eu tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ok? E aí o Salmo 120, faça o Salmo 120 a sua oração. Pastor, uma outra pergunta que nós recebemos foi: um dia a mais ao lado da pessoa errada é um dia a menos ao lado da pessoa certa? Ok, um dia a mais ao lado da pessoa errada é um dia a menos ao lado da pessoa certa. Ok. Bom,
Eu acredito que a pergunta por trás da pergunta tem a ver também com a questão de namoro. Eu não sei. Vamos supor que seja essa questão Provavelmente. aí de namoro, né? Então, se for o conceito de pessoa errada, pessoa certa, no contexto de namoro, nós temos que pensar muito bem a nossa teologia de tomada de decisão, ok? Porque, por vezes, nós determinamos uma pessoa errada e uma pessoa certa de acordo com as nossas vontades e desejos, não é? Ou, pior, se nós já estamos falando de uma situação pós-casamento, olha, eu estou com a pessoa errada, eu casei com a pessoa errada e agora eu estou perdendo a minha vida, perdendo o meu vigor ao lado da pessoa errada, quando eu deveria estar buscando a pessoa certa, né? E aí toca numa questão daquilo que eu gosto de pensar em termos da vontade moral de Deus e a vontade soberana decretada de Deus, né? Você nunca vai poder estar fora da vontade decretada, soberana de Deus, mas você pode sim estar fora da vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus é a sua vontade expressa, muitas vezes em formas de ordens imperativos, e a vontade decretada de Deus nós conhecemos ao longo da providência de Deus, conforme o tempo se desenvolve. Então, a pessoa errada, para quem hoje está namorando, é aquele relacionamento que leva você à desobediência da vontade moral de Deus. Um namoro impuro, julgo desigual e uma porção de outros fatores podem ser, sim, a questão da pessoa errada. Agora, obviamente, quando isso se consome em casamento, ainda que tenha sido a pessoa errada da vontade moral de Deus, essa é a pessoa certa, a qual você vai passar o resto da sua vida. E você vai aprender a viver num casamento difícil, você vai aprender a viver num casamento que vai exigir de você uma grande doação, mas para a glória de Deus, né? Então, se um dia a mais ao lado da pessoa errada é um dia a menos do lado da pessoa certa, num contexto de namoro, e essa pessoa errada é de fato contra a vontade de Deus, pense o seguinte: um dia a mais ao lado da pessoa errada é um dia a menos vivendo de todo o coração para o Senhor. E isso deve ser suficiente para você, né? Isso é suficiente para o cristão, para amar Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se a pergunta estava relacionada a esse contexto de namoro, eu levaria você a considerar esses pontos sobre vontade de Deus. Excelente. Creio eu que seja sobre namoro. Pastor, como conselheiro da ABCB, se o senhor quiser falar um pouco dela também, como a associação tem trabalhado para capacitar os cristãos para exercer o ministério de aconselhamento em suas igrejas locais? Ok. A ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? Você pode ter um pouco mais de informação no site www.abcb.org.br. Lá tem um pouco mais de informações sobre os treinamentos oferecidos pela ABCB. A ABCB surgiu para ser uma associação, antes de ser treinadora, credenciadora. Mas ao longo do tempo caiu no colo da sua história a oportunidade de oferecer treinamentos e capacitações de conselheiro, em parceria com uma igreja dos Estados Unidos e o seu ministério de aconselhamento, a Igreja Faith, lá no estado de Indiana, nos Estados Unidos, na cidade de Lafayette. Desde então, a ABCB tem buscado oferecer treinamentos para igrejas locais de capacitação de conselheiros bíblicos, construído em cima dos fundamentos da suficiência das Escrituras e de que aconselhamento é uma tarefa da igreja. Membros da igreja vão exercer tarefas diferentes dentro desse ministério, mas assim como evangelismo, que é uma tarefa de todos nós, assim como oração é uma tarefa de todos nós, o aconselhamento também é uma tarefa de cada um dos crentes em Cristo Jesus, no sentido de encorajamento, no sentido de exortação mútua, no sentido, inclusive, de instrução mútua, como Colossenses 3,16 nos leva a entender esse papel que a igreja tem, uma vez que ela tenha ricamente a palavra de Cristo no seu coração, de exortação mútua, de instrução mútua, né? Então, os treinamentos da BCB, dividido em 4 módulos, né? Os módulos básicos 1 e 2, aí nós temos um módulo intermediário, vamos chamar assim o módulo 3,
e o módulo de tópicos especiais na Conferência em Águas de Lindóia, que é o módulo 4. Eles têm como esse objetivo, equipar o membro da igreja, o cristão, no manejo da palavra de Deus, na suficiência das escrituras, para lidar com os problemas do dia a dia, lidar com situações que não são características de Cristo na vida do crente, que são aquelas características que Deus quer mudar, expresso na sua vontade, a palavra de Deus. Excelente. Uma quarta pergunta recebida foi: como ter uma vida de vitória contra pecados sexuais? De novo, acho que eu mencionei, não sei se foi na primeira pergunta ou na segunda, né? De que não existe uma receita, né? Nós temos passos práticos, mas se houvesse uma receita do tipo, faça isso e você obterá vitória sobre pecados sexuais, não haveria razão para que Cristo viesse assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. A razão pela qual ele veio é de nos libertar dessas coisas. Então, nós precisamos falar, sim, sobre passos práticos para a mudança, mas fundamentados na graça de Deus. De que é Jesus Cristo quem nos liberta, de que é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos impele a esforçar-se na luta contra o pecado. Então, isso é importante, esse é um fundamento muito importante. Então, não existe receita, mas existe a graça de Deus. A graça de Deus manifesta no Evangelho, que nos liberta dos pecados, que nos liberta de uma maneira errada, pecaminosa de pensar, renova a nossa mente e então nos conduz para um caminho diferente no que se refere à sexualidade. E para isso, a gente vai para duas passagens distintas, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, é bem claro e expresso a vontade de Deus, e talvez parte dessa pergunta tenha agonia, porque pode ser de um coração que entende a vontade de Deus de santificação, e aí se vê preso nas mesmas práticas. Já falou inúmeras vezes, essa foi a última vez que eu acessei pornografia, essa foi a última vez que eu caí na masturbação, fornicação, que seja, não é? Cansou de dizer essa foi a última vez. Ele sabe desse versículo. O que talvez nós possamos olhar, então, é o seu contexto mais amplo. E eu vou começar nos versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Então não se trata de uma verdade nova, se trata das verdades, das boas novas ditas repetidas vezes para o progresso da nossa fé. E aí o versículo seguinte é o que eu acabei de ler, o versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, note que as boas novas do Evangelho vêm para parar as arestas da nossa vida cristã capenga, e nós temos que ouvir constantemente mais do mesmo. Mais do mesmo. Você precisa escutar que a graça de Deus liberta. Mas como? Eu estou preso de novo. Escute isso daqui. A graça de Deus nos liberta. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos capacita. Para quê? Para renegar as paixões desse mundo, para abraçar a verdade e viver uma vida santa. Não é? E aí ele continua dando mais detalhes, até o versículo 8, sobre o que significa essa vida de santificação. De que é sua responsabilidade aprender a lidar com o corpo que Deus lhe deu e os seus desejos sexuais. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desate quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, a gravidade do assunto é que rejeitar esse tipo de coisa não é rejeitar a palavra de homens, mas é rejeitar o próprio Deus. Okay? E a segunda passagem, que é Efésios capítulo 5,
que nos dá bastante informações, inclusive práticas, na luta contra o pecado sexual, né? Porque ele diz no versículo 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e aí ele destrincha na passagem seguinte 3 formas que nós andamos imitando a Deus. Nós andamos em amor, andamos como filhos da luz, no versículo 8, e andamos em sabedoria, versículo 15. Mas olha o contraste que existe entre os versículos 2 e 3. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O início do versículo 3 é mas. Há um contraste entre aquilo que tem no 3 e aquilo que tem no 2. O contrário da imoralidade sexual, o contrário da pornografia, não é não acessar pornografia. O contrário da pornografia, da imoralidade sexual, dos pecados sexuais, é andar em amor. Porque o pecado sexual usa o corpo do próximo para satisfação pessoal. Essa é a dinâmica da imoralidade. Andar em amor é, eu não vou usar o próximo, eu vou amar o próximo. Então, você que está preso no pecado sexual, você está convicto e ouvir mais uma vez que é a graça de Deus que liberta e é ela que lhe capacita a esforçar-se para não mais viver para si mesmo, mas viver para o Senhor, andando em amor. Não cobice o próximo, ame o próximo. Então é aprender a servir e viver além de si mesmo, né? Aí não simplesmente ficar, eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. O que você está pensando? Você está pensando em bobagem, né? Mas busque amar pessoas, amar Deus e amar o próximo. Isso resume a lei, não foi à toa que Jesus Cristo resumiu a lei assim. Um seguidor enviou uma pergunta bem particular. Tem um transtorno de personalidade esquizoide, sigla TPE. E percebo que muitas características do meu transtorno vivem em contraste com a vida cristã. Como fazer para mudar esse conflito de personalidade? Ok. Mais uma vez, a pergunta ela traz em si, né, a busca talvez de uma receita, né, e vamos chamar aqui de passos práticos, mas nós vamos confiar na graça de Deus. Ok? Então, esse TPE, esse transtorno de personalidade esquizoide, né, TPE, né, isso é um rótulo dado a um conjunto de observações feita por homens de comportamentos comuns dentro de um certo grupo aí de observações e de um indivíduo. E quais são elas, né? Então, é um indivíduo que evita ao extremo relacionamentos próximos e não tem expressões emocionais quando está com outras pessoas. Okay? Características comuns: não quer, não gosta de relacionamentos próximos, não tem amigos próximos, exceto parentes, prefere atividades solitárias, não é interessado em relacionamento sexual, normalmente não quer se casar, não encontra prazer em atividades alguma, não reage a críticas nem elogios, não expressa emoção quando é provocado, trabalha bem sozinho, mais comum em homens que em mulheres. Essas são características comuns a essa condição e esse rótulo. Às vezes elas podem estar todas juntas, às vezes parte delas, e aí que entra o subjetivismo do critério para um diagnóstico desse tipo de transtorno de personalidade esquizoide. Então, ao invés de lidarmos com o transtorno e o seu rótulo, nós vamos observar essas descrições à luz da palavra de Deus e talvez só reforçar aquilo que a própria pergunta já traz. Muitas dessas características, elas confrontam o estilo de vida cristão. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma descrição bíblica dessa condição. Nós vemos um indivíduo totalmente absorvido em si mesmo. Nós vemos indivíduos que se envolvem em si mesmos e que faz de si próprio o seu ídolo. Ele vive ao redor de si mesmo. A gente acabou de falar dos pecados sexuais, né? Sobre a importância de viver além de si mesmo. Então, como que ocorre mudança em casos assim? Okay? Ao invés da gente ficar preso no rótulo do transtorno, vamos desafiar o conjunto dessas características na perspectiva da graça de Deus. Porque nós sabemos que pela graça de Deus nós fomos salvos e inseridos numa comunidade cheia de pessoas. Que relacionamentos têm um papel fundamental no progresso cristão. E toda essa condição descreve alguém que busca o seu próprio interesse. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, diz Provérbios capítulo 18, versículo 1.
Então nós precisamos ajudar essa pessoa a identificar maneiras que ela vive para si mesma. Quais dessas características e como elas se manifestam, impactam os relacionamentos, vamos listar, vamos entender as coisas que o Senhor está nos chamando a tirar. Uma vez que isso acontece, nós precisamos caminhar junto na pauta da graça de Deus e definir o que significa uma visão correta de mim mesmo, de Deus e das pessoas. Eu preciso ter uma visão correta de quem eu sou, quem Deus é e quem são as pessoas. Com uma visão correta de quem Deus é, quem eu sou e quem são as pessoas, eu vou para a palavra de Deus, começo a observar exemplos, exemplos em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, não é? Eu começo a estudar as passagens conhecidas pelos uns aos outros, né? Os uns aos outros. E começo a identificar práticas que eu sou chamado a me revestir. Colossenses capítulo 3, versículo 12, revestir-se do novo homem é de todas as características que ajudam a construção da unidade da igreja e de relacionamentos saudáveis. Vai ser um processo de aprendizado, mas nós precisamos contar com a graça de Deus que nos capacita e nos leva a nos esforçar nessa direção. E aí o desejo de viver para o Senhor precisa ser maior que as emoções como base para a tomada de decisão dos meus relacionamentos. Se o desejo de viver para o Senhor não for maior do que as minhas emoções, eu vou continuar preso num ciclo, vivendo apenas o que eu quero, na hora que eu quero. Atrás da máscara, eu não consigo, é a minha condição, é o meu transtorno, que assim seja, né? Então, é importante essa pessoa se cercar de pessoas que vão amá-la o suficiente para dizer a verdade e ajudá-la a caminhar nesse sentido aí. Okay? De uma maneira bem grossa, né? Nua e crua, um caminho de mudança nesse sentido. E como nunca, aí lá vai para o extremo, reagir emocionalmente em tomada de decisões. Como nunca reagir emocionalmente em decisões? Emoções, elas foram dadas por Deus, né? Às vezes a gente demoniza emoções, tem tantos problemas, transtornos emocionais, e a gente começa a achar que emoções são problemas. As emoções não são problemas. Emoções foram dadas por Deus e elas têm o seu papel importante em nossas ações, em nossas decisões, ok? Então, quando nós estamos com medo, nós estamos num estado de alerta que nos ajuda a concentrar em tarefas perigosas, por exemplo, né? Então, as emoções não são vilão. Agora, elas também não são neutras. Elas são carregadas de uma série de percepções morais. E aí que entra o problema quando elas, distorcidas pelo nosso pecado, elas começam a nos levar a tomar decisões que normalmente nós não tomaríamos ou que normalmente nós estamos deixando de fazer, não é? E coisas que a gente deveria fazer. E aí é quando as emoções começam a assumir o controle, porque elas estão desgovernadas por percepções equivocadas, nossa mente está tomando decisões equivocadas, e aí nós temos que lembrar que quando a palavra de Deus fala de emoções, grande parte delas vem no imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Isso é uma ordem, não é? E aí a gente fica meio em parafuso porque a gente crê lá no fundo que emoções são neutras e nós somos vítimas delas. Nós não somos vítimas das nossas emoções. Nós somos responsáveis por elas. Nós não temos uma influência direta sobre elas, porque nós somos um pouco mais complexos do que isso, mas nós temos uma responsabilidade sobre como nós vamos guiar nossas emoções. Então, é óbvio que situações dramáticas trazem à tona emoções fortes, tudo isso faz parte da experiência cristã, mas ela precisa ser pautada por verdade. E aí nós vamos simplesmente seguir pela fé o que diz a palavra de Deus, não deixando com que as nossas emoções tomem conta e nos leve a tomar decisões as quais nós venhamos a nos arrepender, porque elas são claramente contra a verdade revelada da palavra. Pastor, o senhor acha correto uma moça solteira se privar de conquistas profissionais para se dedicar totalmente ao amadurecimento espiritual e intelectual para a vida de esposa e mãe? Se eu acho correto a moça se privar disso, né? A pergunta é quente, né? A pergunta é quente. Mas, enfim, né? A pergunta ela já assume que a mulher tem o direito de certas conquistas profissionais, né?
Então a gente já parte da pergunta assim, olha, a mulher tem direito a certas conquistas profissionais e vocês aí que acreditam na Bíblia, vocês acham certo ela se privar disso para ficar esposa e mãe, não é? E eu acho que é uma maneira ruim da gente pensar sobre isso, porque qualquer lado que eu vá para responder essa pergunta, a gente vai estar pensando de forma equivocada sobre o papel da mulher e como Deus nos criou. Não é? Nosso ponto de partida, então, não pode ser a cultura e os anseios da cultura, ela precisa ser a escritura. E a partir da escritura, então, nós vamos interagir, obviamente, na cultura onde o Senhor nos colocou. Então, eu acredito sim que exista uma certa flexibilidade de como a mulher vai desenvolver o seu papel. Mas essa flexibilidade, ela não é sem limites. Ela tem limites claros e definidos na Escritura, que apontam para o papel da mulher e o propósito pelo qual Deus a criou, ok? Então, Deus criou a mulher, Deus fez a mulher, há uma enorme dignidade sobre a mulher. Em termos de essência, a palavra de Deus é muito clara. Não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livre, não tem grego, não tem cita. Somos todos um em Cristo Jesus. A nossa essência é igual. Okay? Então tem essa dignidade inerente, tanto em homem quanto em mulher. Mas existem, sim, funções diferentes. E foi dado à mulher uma atenção especial para o seu lar. Então, as decisões que mulheres precisam tomar, elas estão referentes àquilo que vai contribuir para o papel dado por Deus para a mulher. Por exemplo, quando Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, diz que as mulheres idosas devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Bom, a gente é tão saturado de maneiras pejorativas da nossa cultura pensar sobre mulher, que a gente lê isso e já começa a imaginar, olha aí, ó, Amélia, tá vendo? A palavra de Deus empurra a mulher para viver como uma Amélia. Mas não é isso. O texto aponta a atenção da mulher para a edificação do seu lar. Provérbios 14:1 deixa bem claro isso também. A mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher insensata com as suas próprias mãos a derruba. Né? Então, a mulher foi dado à mulher um elemento que talvez não seja o melhor termo, por falta do melhor termo, de domesticidade, no sentido de que a sua atenção é voltada para o bem do lar. Inclusive, quando a gente olha Provérbios capítulo 31, nós vemos aquela mulher sendo descrita, né? Parece uma executiva, corretora de imóveis, tecelã, administradora do lar, supervisora de funcionários. Você olha e fala assim, cara, que loucura isso daqui. Mas tudo que ela faz tem como ponto fundamental a edificação do seu lar. Né? E aí que entra essa flexibilidade. Não é uma carreira e sonhos pessoais por si só. E eu não sei por que as pessoas ficam ofendidas com isso. Porque Jesus Cristo ensinou desde o começo que a gente é chamado para negar a si mesmo. E seguir a Jesus Cristo inclui negação. Sempre envolveu um custo, não é? Então não se trata da busca de sonhos pessoais e anseios de carreira. É o seguinte, Deus colocou e criou você para a edificação do seu lar, futuro lar. Como você vai se posicionar da melhor maneira para isso? Porque Tito capítulo 2 diz que o que está em jogo é o testemunho da palavra. Não é o nosso anseio, é o testemunho da palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 15, idem, descrevendo mais, nos ajudando a entender o papel da mulher, o seu ministério. 1 Pedro capítulo 3 e assim por diante, né? Então, as mulheres foram criadas por Deus. Elas têm uma dignidade sem tamanho. Louvado seja o Senhor. A dignidade da mulher está atrelada ao fato de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Existem funções diferentes dadas ao homem e à mulher, e todos eles são desempenhados, sim, para a glória de Deus e testemunho do Evangelho. Então, quando a gente começa a se posicionar e a pensar a partir da Escritura, nos ajuda melhor a interagir com aquilo que o mundo tem dito, que nos influencia, o nosso coração propenso a seguir os próprios desejos, não é? E aí a flexibilidade da mulher está nisso, de crescer nas suas conquistas profissionais, ok? Pessoais, mas sempre com atenção a como isso vai ajudar e edificar meu lar. Muito boa a resposta, professor. Muito bom. Essa pergunta foi feita de diversas formas. Aí eu escolhi essa mais aprimorada, mais cheia de informações, mas assim, muitas mulheres perguntaram sobre isso. Sobre qual é essa questão de ser intelectual, de trabalhar fora, se tinha que dedicar a casa, como que era. Mas foi muito boa a pergunta. Deus abençoe o senhor.
E eu acho às vezes que a gente Agora, resume muito a questão, desculpa, Biel, a gente resume não, pode muito a continuar. questão a ter ou não ter carteira de trabalho assinada, né? E é ruim isso, Uhum. porque essa é uma visão muito simplista da situação. Não se trata de ter ou não ter carteira de trabalho assinada, mas se trata de onde está o seu coração e para onde você vai direcionar os seus esforços. Essa é a grande questão, né? Quando a gente olha para as motivações, a gente percebe isso. Por quê? Porque tem muita mulher que não trabalha fora de casa, que não cumpre o seu papel. De que ela não está, olha, eu não trabalho, eu não estou seguindo nenhuma carreira, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas ela fica em casa o quê? Fofocando, gastando tempo com redes sociais e assim por diante, né? Isso não é o plano de Deus. Definitivamente isso não é o plano de Uhum. Deus, né? Então não se trata apenas da atividade que você exerce, é aí que eu estou dizendo de uma certa flexibilidade, mas sim de direcionamento dos seus esforços, do direcionamento do seu coração, né? Uma seguidora perguntou: sendo eu uma moça de 17 anos, como ser pura em meu namoro? Sim, a questão da pureza, né? Ah, eu não acredito, nem vou jogar aqui uma idade para que você comece a namorar, né? Mas, de uma forma geral, 17 anos costuma ser um pouco novo, né? Um pouco nova. E se você já está enfrentando muitos problemas nessa área, talvez seja o momento de considerar se esse namoro deve ou não continuar, né? E dito isso, a gente já falou sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8, né? Mas essa é uma passagem forte, porque quando nós não vivemos uma vida de santificação, e em particular de pureza sexual, o que nós estamos fazendo é rejeitando o Senhor. Você está num relacionamento, provavelmente, pensando em casamento, e a prática da impureza é rejeitar o Senhor. Qual é a chance desse relacionamento dar muito errado? Ela é bem alta, porque nós estamos tirando o Senhor da jogada, né? Então, eu levaria isso em consideração. Eu acho que tem algumas coisas pertinentes para serem pensadas, porque impureza no namoro não é praticada de uma maneira sozinha e solitária. Existe uma outra pessoa envolvida, o namorado. E se não existe abertura para falar sobre isso, se não existe uma contrição para que ambos cresçam nessa direção, você, jovem, moça de 17 anos, você vai estar disposta a seguir alguém cujo padrão de santificação não é o do Senhor e que não parece estar tão interessado em crescer em pureza como você, isso é muito importante. E talvez seja o momento de você considerar todas essas informações, né? E o crescimento em pureza, a gente leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo exorta Timóteo a tratar as moças como irmãs. Só existe uma categoria, duas categorias, né? O seu marido e o seu irmão em Cristo. Não tem um meio termo, né? Então, enquanto você não está casada com ele, ele é seu irmão. Trate-o como tal. Pastor, como viver um evangelho puro e simples? Ok, como viver o evangelho puro e simples, né? O evangelho, eu estou tentando pensar aqui, se em algum momento nós vemos na própria escritura, né? Olha, viva o evangelho, né? Quando a gente para e pensa o evangelho foi aquilo que Cristo fez por mim, e eu sou chamado a viver em resposta ao que ele fez por mim. Então, antes de tudo, conheça o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, e nós podemos construir isso em outras passagens, é aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Ele morreu por causa dos meus pecados, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele vai voltar. Esse é o Evangelho. Então, como que eu vivo assim? Bom, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, mostra que como ele morreu por mim, agora aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Então, como é que você vive no Evangelho, né? Puro e simples? Você não vive mais para si mesmo, não é mais o que você quer, mas é o que o Senhor quer para você. Então, uma vez que ele comprou você, ele agora é o seu Senhor. Você sempre tem um Senhor, ou o pecado, ou o Senhor verdadeiro. A diferença é que Deus, ele é bom. E o pecado só vai te entregar tristeza e destruição. Então, como nós vivemos o evangelho puro e simples, lembre-se, o evangelho é o que Cristo fez por você, e você vai viver agora em resposta ao que ele fez por você.
Um seguidor enviou: tenho 40 anos e nunca tive uma namorada. Como lidar com a solidão? Ok, né? Bom, de fato, né? Adão estava no jardim e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e fez para ele uma esposa, não é? Agora ali não era que que Adão estava cantando música de fossa, sertanejo universitário, né? O cachorro havia abandonado e agora ele estava sozinho, né? Adão não estava na fossa. Ele era plenamente satisfeito no Senhor. Mas ali não era bom que ele fosse sozinho para que Adão mostrasse aquilo que ele foi chamado para mostrar como imagem e semelhança de Deus. Então não havia diversidade. Então Deus fez para ele uma esposa e agora haveria diversidade na unidade. Essa que é a ideia, né? Então a sua solidão, a solidão de um solteiro de 40 anos, ela pode se encontrar, ser satisfeita no convívio da comunidade, ok? No convívio da comunidade, igreja local. Como? Amando pessoas, servindo pessoas. Há um risco na solidão de você preocupar-se apenas com a sua dor, com o fato de que você não tem ninguém, com o fato de que agora, ó vida, ó céus, não é? A minha vida é miserável. Há um risco nesse sentido. Fuja desse risco. Ame pessoas. Busque amar pessoas. Okay? Então, não fique pensando tanto que você não tem alguém que lhe ame, mas ame pessoas, sirva pessoas. Dito isso, também é importante reconhecer que a esposa prudente quem dá é o Senhor. Então, você vai orar para que Deus lhe dê uma esposa. Você pode pedir para amigos próximos que você confia a orar para que Deus lhe dê uma esposa, porque a esposa vem do Senhor. E além disso, e esse vai ser amargo de engolir, você precisa também uma razão em você e hábitos que você criou no seu caráter, porque você não tem uma esposa. Porque às vezes nós contribuímos para isso. Nós prolongamos uma solteirice com buscas erradas, com padrões equivocados, ok? Com a falta de tato em relacionamentos, com a falta de amor nos meus relacionamentos. Então é importante que você também faça isso e peça para que o Senhor sonde o seu coração e corrija seus caminhos nesse sentido. Então, esteja satisfeito no Senhor, busque amar pessoas, ok? Peça uma esposa para o Senhor e faça uma análise brutal e honesta consigo mesmo se existe algo em você que está atrapalhando esse processo. Chame amigos que amam você e fale assim, cara, me diz a real, ok? Eu tenho 40 anos e estou sozinho. Você vê algo em mim que causa repulsa nas meninas para que eu tenha um relacionamento? Seja sincero. Me ame o suficiente para dizer a verdade. Eu vou estar os cacos e os frangalhos e a graça de Deus lhe reconstrói. Então considere essas coisas. Chame o amigo e peça, abre o jogo. Exato. Exato. Essa é uma daquelas perguntas bem pessoais e, como disse o pastor Felipe Fontes em outra live, bem difícil de ser respondida no PNO, mais ainda no olho e no aconselhamento. Sofri abusos sexuais na adolescência e hoje sou uma moça que não acredita em amor. O senhor poderia me aconselhar? De novo, né? Devem ter tantas perguntas atrás dessa pergunta. E eu afirmo, antes de tudo, que abusos são terríveis. Eles deixam marcas tristes e profundas. Louvado seja o Senhor, porque você, jovem, está disposta a encarar o que aconteceu e buscar ajuda para que você não fique presa no passado. Abusos são situações e experiências diversas. Nós não sabemos se você ainda tem contato com aqueles que lhe abusaram. Nós não sabemos ainda por quanto tempo isso durou, as marcas que deixaram, se houve confrontação, se houve reparação. Nós não sabemos uma porção de coisas. Mas seja como for, são experiências terríveis. E parte daquilo que é terrível é o perigo de você interpretar o mundo ao seu redor à luz da sua experiência. São experiências tão profundas que deixam marcas tão negativas e desastrosas que nós começamos a interpretar o mundo ao nosso redor a partir delas. Então, qual é o ponto de eu confiar em alguém quando aqueles que deveriam me proteger e amar abusaram de mim? Qual é o ponto de eu me engajar num relacionamento de amor quando aqueles que deveriam amar certas pessoas estavam nas costas dela, traindo a sua confiança e abusando de mim?
Então nós começamos a interpretar a nossa realidade à luz das nossas circunstâncias. Em algum momento nós vamos ter que tomar uma decisão de fé. Qual é a decisão de fé? Eu vou olhar para as minhas circunstâncias à luz do que diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus ele é soberano. Ele é soberano e estava e está no controle, inclusive no tempo em que você estava sofrendo abuso. Você provavelmente já foi tentada a perguntar onde estava Deus quando isso aconteceu. Bom, Deus estava no mesmo lugar que ele está hoje, no controle. Operando um plano que eu e você ainda não sabemos o desfecho, nem como ele vai tornar isso em bem. Mas ele faz isso, ele torna o mal em bem. Deus provavelmente estava fazendo uma porção de coisas que nós ainda... Provavelmente não, certamente está fazendo uma porção de coisas que eu e você ainda não enxergamos. Por que nós não enxergamos? Porque Deus não é só soberano, ele é sábio. Ele é sábio e ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Mas como isso pode ser bom ou sábio? Aperte os cintos que fica pior, porque Deus também é amor. Ele também é amor. Então, quando Deus permite tragédias na nossa vida, é porque ele está construindo o que é bom na nossa vida. Deus permite tragédias e aquilo que ele não gosta para forjar em nós aquilo que ele mais ama, o caráter de Cristo. Deus permite coisas ruins acontecendo conosco porque ele usa as coisas ruins para o bem. E esse é um padrão que nós vemos repetidas vezes em personagens bíblicos e na doutrina bíblica. Nós vemos a história de José e como aquele justo sofredor, nas mãos dos seus irmãos, né, foi vendido, foi tratado como escravo, foi esquecido na prisão, e ele passou por tudo isso para que a nação de Israel fosse preservada, a família de Israel fosse preservada, e virasse a nação de Israel preservada, da qual viria Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Então, Deus usa, sim, tragédias. Deus usa coisas terríveis para produzir um bem que nós não conseguimos mensurar. E isso nós só podemos dizer pela fé. Então, como é que nós partimos daí? Agora existe uma série de situações, e aí eu acredito que você precisa se cercar de sabedoria pastoral, de líderes que amam o Senhor e querem o seu bem, para que se existem confrontações que precisam acontecer, elas precisam tomar lugar. Se existem confissões que precisam acontecer, que também precisam acontecer. O que alguém fez com você, você não tem responsabilidade, mas você tem responsabilidade de como você reagiu a isso. Então agora começa a caminhada de reconstruir uma vida com o Senhor, interpretando toda a sua realidade, não com a sua circunstância, mas com a palavra de Deus. Deus soberano, sábio, amoroso. Deus justo. Deus odeia o pecado. Deus é irado contra o pecado. Deus vai julgar sua causa. Tem tantas verdades que são importantes para você agora abraçar de todo o seu coração. E não só não só lidar com eu deixei de acreditar no amor, mas descobrir o verdadeiro amor. Deus ama você. E ele mandou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Viver uma vida que você não consegue viver. Morrer a morte que você deveria morrer. Por quê? Porque ele ama você. Então, tem perguntas que a gente não tem resposta? Tem. Mas tem Jesus Cristo, que é a solução final. Ok? Essa é a resposta. Verdade. Infelizmente, nós chegamos à nossa última pergunta. Vamos lá. Está muito bom ouvi-lo. Foi muito bom o senhor ter aceitado participar do PNO. Agradeço novamente a alegria de estar conosco. Mas chegamos à última pergunta e ela é: recentemente perdi meus pais e mesmo sendo casado, me sinto muito sozinho. Como lidar com o luto? Luto é uma experiência muito individual, né? A gente pode até dizer que perder os pais é comum a tanta gente. Mas perder os pais vai ter um significado bem diferente para muita gente, né? Tem gente que perde os pais depois de toda uma vida de relacionamento truncado, difícil, pais que foram abusivos, pais que não os trataram bem, e aí perder os pais é uma mistura de alívio com culpa de ter sentido alívio,
e uma porção de coisas. Tem gente que perde os pais depois da construção de um relacionamento saudável, depois da construção de um relacionamento que glorificou o Senhor, e é uma saudade que dói, que é intensa. Tem gente que perde os pais de uma maneira súbita, é repentino, num acidente. Tem gente que viu a degradação dos pais lentamente, o seu sofrimento numa doença terminal, seja um câncer, um Alzheimer. Então saiba que o seu luto, ele foi customizado, ele é desenhado para você. De que se você está preocupado, de que você está triste porque perdeu os seus pais, eu acho que isso é muito mais a indicação de que você é alguém com as suas emoções ajustadas, de que você é alguém antenado com a normalidade humana do que qualquer outra coisa. Agora, onde que entra a preocupação? É quando esse luto se torna debilitante. Quando você começa a deixar de cumprir as suas responsabilidades, que normalmente você faria, ou quando você passa a fazer coisas que normalmente você não faria. Desde irritação dentro de casa, você mencionou que é casado, desde deixar de cumprir responsabilidades no trabalho, né? Então, quando isso começa a ganhar frequência e a perda dos seus pais começa a determinar o ser o centro da sua vida, aí a gente começa a lutar já com um luto que ele é ruim, que ele não é agradável a Deus. Lágrimas em datas especiais vão acontecer, memórias, lugares que você frequentou junto com seus pais, experiências, fotografias, todas elas vão lembrar algo, a ausência dos seus pais. E aí, de novo, não sei a condição espiritual dos seus pais, mas o que eu sei é o seguinte, o caráter de Deus é suficiente. Ele é soberano, louvado seja o Senhor, porque Ele permitiu que você construísse um relacionamento com os seus pais, é tempo de gratidão, é tempo de louvar a Deus por tudo isso, e é tempo de olhar para frente com esperança. Porque nós sabemos que aqueles que morrem no Senhor, e se esse é o caso deles, não é? Nós temos uma esperança verdadeira. Se esse não é o caso deles, nós temos um Deus verdadeiro, cujos planos não são frustrados, e Ele transforma o mal em bem, não é? Então, não coloca um peso também demasiado do fato de você estar entristecido pela perda dos seus pais. São seus pais. Provavelmente que você teve um bom relacionamento com eles, e transforme esse lamento em louvor ao Senhor. Pastor, muito obrigado pelas palavras, pelas respostas. Espero em um outro momento, não tão de pandemia, nós possamos fazer outros vídeos, bater outro papo. Deus abençoe o senhor, sua vida, família, ministério. Tanto não só nesse período, mas enquanto for da boa vontade do nosso Pai. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe o senhor. Amém. Vocês também. Abração. Fica com Deus. Até mais. Pessoal, que live boa. Eu gostei muito de ouvir o pastor Sacha. Na verdade, sempre bom ouvir o pastor. Gosto muito de ouvir as suas mensagens. Daqui a pouco, daqui 3 minutinhos, às 9 horas, nós voltamos ao vivo para conversar com o pastor Jairo Júnior. Nós falaremos sobre louvor, sobre coreografia, sobre liturgia, sobre culto público, sobre vestimenta, sobre um monte de assuntos. Então, às 9 horas, estejam aqui. Deus abençoe vocês. Os vídeos estarão, os dois, né? Tanto esse agora como o próximo, estarão no canal do PNO, no Perguntar Não Ofende no YouTube. Se inscreva lá, depois de postado, compartilhe com algum amigo seu. Pode ser que algumas dessas respostas sejam respostas de consolo e alívio para o coração daqueles que sofrem, tá bom? Até daqui a pouco, 9 horas em ponto, aqui no PNO Oficial. Abraço, fiquem com Deus.